que observar sabiamente as coisas mencionadas nos vídeos anteriores, mesmo que recém-chegado ao poder, vai aparentar muito mais experiência e se tornará muito mais seguro no seu posto do que se estivesse nele há muito tempo. É importante ter em mente que um líder novo é muito mais vigiado em suas ações do que um veterano. E quando as ações de um novato demonstram virtude, elas atraem e envolvem muito mais do que a de um líder tradicional, já estabelecido no poder há muito mais tempo. Isso ocorre porque as pessoas são muito mais presas e influenciadas pelo presente do que pelo passado. Quando o presente é bom, elas se mostram alegres e satisfeitas, esquecem o que passou e não se ocupam muito com o que pode vir e acontecer. É provável que até defendam um líder se ele não falhar com as suas promessas. Ao agir assim, ele terá a dupla glória de ter fundado uma liderança nova e de vê-la ornada e fortalecida com as novas leis e os bons exemplos. Ou seja, o inverso de um líder tradicional que é despojado de seu posto e que terá dupla vergonha por ter estado em um cargo de autoridade e ter perdido a sua liderança pela falta de sabedoria e capacidade. Se considerarmos aqueles senhores da Itália que perderam seus estados como o rei de Nápoles, o duque de Milão e outros, veremos que eles cometeram dois erros. Primeiro, erraram em uma coisa muito comum quanto às armas, o que já discutimos em vídeos anteriormente. Depois pode ver que eles erraram ao permitir que se tornassem hostilizados pelo povo, ou que não souberam neutralizar os grandes quando o povo os apoiou. O líder que não comete um desses dois erros, tendo um exército para colocar em marcha, dificilmente perde o seu posto. Felipe da Macedônia, por exemplo, não possuía territórios muito extensos, ainda mais se comparado à grandeza de Roma e da Grécia, que o atacaram. Apesar disso, por ser um bom militar e um homem que sabia agradar o povo e ainda assim manter o apoio dos grandes e poderosos, suportou uma guerra durante muitos anos contra os gregos e os romanos. Acontece que no final, mesmo perdendo algumas cidades, ele manteve o seu reino. Portanto, líderes que perdem seus postos depois de muitos anos no poder não podem acusar a falta de sorte como motivo dessa perda. Eles devem reconhecer que o motivo que os levou ao fracasso foi a sua própria incompetência. Isso se dá porque durante os períodos de prosperidade eles raramente se dão conta de que os ventos poderão mudar. É quase não é sábio desejar cair só por acreditar que vai encontrar alguém que te levante. E esse é um defeito comum das pessoas, o de não se preocupar durante a bonança com as tempestades. E quando se deparam com tempos adversos, quando se deparam com o caos, em vez de enfrentá-los, eles pensam em fugir, esperando que algum dia, fadigado pela insolvência dos vencedores, o povo os chame de volta. Não vai acontecer, obviamente. Quando aquele que ocupou o trono falhar, esse recurso talvez até possa vir a ter algum proveito, mas não é inteligente deixar de se prevenir e de criar outras estratégias para se manter no cargo por conta dessa esperança. Não é nada sábio desejar cair só porque acredita que vai encontrar alguém que te ajude a levantar. E isso não costuma acontecer, mas quando acontece, a força que o reergueu não está em você, mas naquele que te levantou. E sendo assim, você não teria segurança nenhuma porque o seu meio de defesa não depende de você. É fraco e com ele você não deveria contar. Somente podem ser considerados bons, certos e duradouros os meios de defesa que dependem exclusivamente de você e do seu valor. Um dos grandes problemas da maioria é não entender as suas limitações. Em função disso, as pessoas vivem a vida praticamente ao acaso, passando meses ou até mesmo anos sem contemplar sua situação e as possibilidades que se tem pela frente. Esses indivíduos se mantêm condicionados ao presente, imaginando que terão saúde, energia e as mesmas relações sociais a vida inteira. Na sua imaginação, o amanhã sempre será melhor do que o hoje. Tudo o que eles desejam é a gratificação imediata em diferentes níveis. O entusiasmo pelos resultados os faz ver apenas as vantagens e os benefícios, a alegria e o orgulho, levando eles a ignorar completamente o esforço, o custo e as dificuldades que eles vão enfrentar no processo de obter aquilo que eles desejam. Essas pessoas se consideram sonhadoras, e elas parecem estar satisfeitas em apenas sonhar, porque isso lhes proporciona uma certa sensação de continuidade, uma certeza, uma impressão perene de uma esperança inacabável. Mas elas se esquecem de uma coisa essencial: na vida, tudo é limitado.
Nosso tempo, nossa energia, nosso poder, o suporte dos nossos amigos, os recursos que nós temos à disposição, tudo tem um limite. Ignorar esse detalhe transforma os sonhos em fantasias, e gente que fantasia demais permanece pobre na realidade, porque se torna volúvel, sempre envolvida no mundo das possibilidades futuras. Há pouquíssimos indivíduos, e esses são os que estão no topo, que possuem a habilidade de pensar no futuro como um produto das suas ações do presente. Para alcançar os seus sonhos, você tem que tornar o seu caminho mais seguro. Criar uma visão de túnel e para isso deve ter consciência de que há coisas que você nunca terá, habilidades que você nunca desenvolverá e desejos que você jamais realizará. Apenas quando estiver certo disso, você terá a capacidade de se concentrar naquilo que você tem agora e usar esse recurso criativamente para aumentar o seu poder em torno do seu potencial. Em geral, nós somos orientados a sonhar primeiro, para depois tentar encontrar os meios para realizar esse sonho. Mas, se você ponderar sobre sua vida, verá que essa é uma estratégia que raras vezes funciona. E o motivo disso é que nós confundimos os sonhos com as fantasias, promessas futuras que estão completamente desvinculadas da nossa realidade. Se eu pudesse te dar uma sugestão, seria a seguinte: esqueça por um momento as suas metas, seus planos e sonhos e se concentre no que você de fato tem em mãos para começar a agir imediatamente. Não firme os seus pés em sonhos, planos ou ideias futuras, mas sim na realidade do presente. Faça primeiro o inventário das suas habilidades, do conhecimento prático que você já possui, de suas relações sociais, de seu nível de poder e dos seus recursos financeiros. Examine tudo em profundidade, por todos os ângulos possíveis e deixe seus planos e sonhos emergirem desse processo de análise. Quanto maior for o seu desejo por uma conquista, mais tempo você vai precisar dedicar na avaliação dos custos e obstáculos que você vai enfrentar na sua realização. Vá para além do entusiasmo inicial. Olhe para além dos custos óbvios. Faça isso e você vai ver que a sua perspectiva mudará completamente. Seus planos e sonhos serão mais realistas e eles vão ter uma base muito mais segura. E sentindo que a sua base está segura, você vai ver emergir de si níveis de força, poder e criatividade que você nem sequer imaginava possuir. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu reconheço os meus limites, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você está achando de poder e manipulação. Até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã.